Bem, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, revendo amigos queridos, que eu já não vi há algum tempo, então, obrigada aí pela oportunidade. E de trazer esse estudo que eu acho que vai ser aí bem interessante, porque vai falar muito da nossa vida, do nosso dia a dia. Acho que é um tema aí bem prático, né? A gente vai falar de autoconhecimento e transformação pessoal. Para começar a falar disso, eu trago aqui essa frase. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Essa frase está no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu já começo lembrando que o Evangelho é um grande manancial de ensinamentos para a gente começar a trabalhar essa nossa transformação. Ali eu acho que tem tudo, é um verdadeiro código de conduta para como a gente deveria se comportar, o que a gente deveria fazer, e aprendizado realmente para a gente começar a mergulhar nessa jornada de autoconhecimento e, a partir do autoconhecimento, da nossa transformação. Eu trago aqui para vocês essa foto do oráculo de Delfos na Grécia Antiga, 600 anos antes de Cristo. O oráculo de Delfos mostra uma sabedoria antiga que já falava na arte do autoconhecimento. O que era o oráculo de Delfos? Era um templo onde os antigos gregos iam para fazer perguntas aos deuses. Eles queriam saber do futuro. Existiam lá também o templo de Apolo e as suas pitonisas. Eram as profetisas de Apolo que liam a sorte. E o que elas diziam era lei. Todo mundo seguia a risca, né? Vamos dizer assim que são as videntes e as cartomantes de hoje em dia, mas elas eram muito levadas em consideração. Mas por que tudo isso? O interessante é que 600 anos antes de Cristo, na entrada do templo de Apolo, tinha essa inscrição. Conhece-te a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. Ou seja, lá na antiguidade, os sábios já sabiam que o grande desafio de quem busca se melhorar, se transformar, é o encontro consigo mesmo. E é fácil? Não é fácil. Mas é o primeiro passo, é o primeiro grande desafio. Porque vamos imaginar assim, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei aonde eu estou, como é que eu vou saber o que eu quero, onde é que eu quero chegar? Eu preciso mudar alguma coisa? Não conheço, não preciso mudar nada, está tudo bom. Então, como é que a gente começa a se transformar se a gente não sabe o que tem que transformar? Agora, é um caminho simples? Não. Como é que a gente faz para se conhecer? Como é que a gente faz para ter esse encontro com a gente mesmo e se entender um pouco melhor? E aí, voltando ao Evangelho, Santo Agostinho nos dá um aprendizado muito forte que diz o seguinte: façam como eu fazia quando estava na Terra. Todas as noites eu perguntava à minha consciência, como é que foi o meu dia? O que eu fiz? Quais foram as minhas ações? Quais foram as situações? E como que eu agi nessas situações? E, sobretudo, qual foi a minha intenção diante de cada situação? Esse é o ponto. Porque quando a gente consegue buscar a nossa intenção nas nossas escolhas, nas nossas decisões, aquilo já vai estar dizendo muito sobre nós. E ele falava mais uma coisa, não é muito fácil a gente se avaliar, a gente avalia o outro facilmente, né? Avaliar o outro, apontar para o outro é fácil. Quando a gente se vira para a gente, nós somos mais complacentes, veja bem, não é bem assim o negócio. E ele falava, dava uma outra dica poderosa. Pergunte-se se o que você fez, você está na dúvida, você não sabe se o que você fez foi bom ou ruim, pergunta se fosse a outra pessoa fazer, como que você julgaria? Você censuraria? Porque se você censurar o outro, você tem que censurar o mesmo comportamento em você também, porque Deus não tem dois pesos e duas medidas, a lei é uma só, a justiça é uma só. Então, é um aprendizado simples que diz respeito a: eu gostaria que fizessem comigo? Não. Então, se eu fiz com outro, é legal? É bom? É uma maneira simples, né? Concordam? É uma maneira bem simples de se avaliar e de se perguntar: será que eu fiz bem? Será que naquela hora que eu disse aquilo foi legal? E se me dissessem? Gente, é simples assim. É um caminho da gente se acostumar realmente a fazer essa análise, a se questionar, a se perguntar e sempre buscando principalmente qual foi a minha intenção. Isso é que é fundamental, porque a gente sabe que quem não tem conhecimento, muitas vezes, é relevado, é perdoado porque não tem conhecimento. Mas nós, espíritas, que estamos nesse caminho de buscar a modificação, de buscar o autoaprimoramento, a gente estuda,
O primeiro passo é o estudo. O segundo passo é, através do estudo, começar a se autoanalisar para, em seguida, se transformar. É um caminho básico, de 3 passos. A gente hoje vai falar um pouco mais desse passo do autoconhecimento para a transformação. E André Luiz nos fala também: estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e que sem humildade é impossível ser feliz. E aí, gente, ele nos fala de, basicamente, da gente se perguntar: por que eu tenho certas condutas? Qual é o sentimento que eu tenho quando eu faço certas escolhas? É aquilo de se perguntar mesmo o porquê de fazer isso, aquilo, aquilo outro. É um mergulho. Quando não se está acostumado, pode parecer meio estranho em princípio, mas é hábito. É como tudo. É criar o hábito de se perguntar, de se questionar, de indagar de si mesmo. Por quê? Por que será que eu agi dessa maneira? Autoconhecimento é isso. Você começar a compreender por que você faz as coisas, o que te motiva. O que te motivou a ter tal conduta? E tem certos momentos que a gente faz algumas coisas e fala: nossa, por que eu fiz aquilo? Então para de noite lá, como falava Santo Agostinho. Por que eu fiz aquilo? Deixa eu tentar entender. O que aconteceu? Revive a situação, analisa. Ah, já percebi. A questão é X. Isso vai permitir que, a partir daí, você decida: será que vale a pena mudar isso? Acho que não foi muito bom, não foi legal ter feito isso. Será que da próxima vez eu quero fazer diferente? Sim, porque uma coisa é fundamental nesse processo: tem que querer. A vontade, aí é fundamental. Aí fica a questão: a gente quer transformar? A gente quer se melhorar realmente? A gente quer seguir nesse caminho com Jesus, de seguir os passos dele, fazer as coisas que ele ensinou? Essa reflexão vale muito a pena, porque sem a vontade a gente não sai do lugar. A gente estuda. Uma vez a Cândida, inclusive, me disse isso, que o espírita é muito letrado, estuda muito, lê muitos livros, mas às vezes na hora ali de pôr em prática uma coisa simples, fica só pela letra mesmo. Ali é bonito. E só o estudo, gente, que é fundamental, não adianta, porque se a gente não partir para a ação, a gente só fica cheio de conhecimento. O que a gente faz com tanto conhecimento? Ficamos letrados. A gente transforma alguma coisa sem ação? Então, nós vamos ficar excelentes em estudo dos livros. E livros, tem livros bons de sobra para nos ensinar tudo e mais alguma coisa, para a gente, em seguida, refletir e começar a pôr em prática o que a gente aprende nesses livros. E aí eu trago aqui essa frase de Paulo, que muitos de vocês devem conhecer, que diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Começa o conflito. Por quê? Porque quando a gente começa nessa caminhada, a gente começa a estudar, a gente começa a se conhecer um pouco melhor, a entender algumas questões, a gente quer mudar. Não, vou mudar. Quero mudar, daqui para frente tudo vai ser diferente. Só que o que acontece? Por que surge o conflito? O conflito surge porque a gente quer ser uma coisa que ainda não é, mas também não somos ainda quem a gente quer ser. Então, quem somos? Nós já não somos o antigo, mas também ainda não conseguimos ser o que a gente quer ser. Então, a gente fica ali no limbo, né? Meio cá, meio lá. E aí surge uma coisa que é a angústia da perfeição. Eu tenho que melhorar, eu não posso errar. Eu tenho que me transformar, eu não posso errar novamente. Eu li, eu aprendi, eu vou na palestra toda semana, eu leio, eu estudo, eu faço curso. Então, eu não posso errar mais. Gente, pura ilusão. A perfeição não é desse mundo ainda. A gente trabalha para isso, a gente está aqui para buscar esse aperfeiçoamento. A gente vem de encarnações em que falhamos em várias coisas, no intuito de, nessa, conseguir aprimorar esses pontos que a gente, teoricamente, falhou, não conseguiu atingir, mas é gradativo esse processo de construção de valores, de construção de qualidades. E está tudo em nós, porque nós temos as qualidades divinas em nós como filhos de Deus que somos. Lembrem que Jesus dizia: vós sois deuses. É que a gente não se apropria disso, né? A gente não pega isso para a gente. Muitas vezes não acreditamos, mas as potencialidades estão aqui, que precisam ser despertadas, só que é um processo gradativo. É um passo a passo, realmente. Eu trago uma frase aqui,
que eu acho que vale a pena, do Hamed, que diz o seguinte: só poderemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber. Ou seja, aquilo que não está consciente em nós, dificilmente conseguiremos reparar ou modificar. Então é aquilo que eu falei no início. Se eu não estou consciente, como é que eu vou mudar alguma coisa? Não tem como. Então essa tomada de consciência é algo que vai fazer toda a diferença aí na vida da gente. E voltando aqui à angústia da perfeição, lembrar o seguinte: uma criança passa da 5ª série para o científico, assim, é tão bom que vai pular de uma série para outra. Alguma criança passa da 5ª para o 8º, não tem que ir ano a ano, 5º, 6º, 7º, depois vai fazer o vestibular, depois mais para frente vai chegar à faculdade. Por que com a gente seria diferente? A evolução não dá saltos, é um passinho de cada vez. E a gente tem que ter em mente que a gente vai melhorar, que é aos poucos, mas que pelo caminho a gente vai errar muito ainda. Porque senão a gente entra naquele martírio. Eu não podia ter errado, eu não podia ter feito isso de novo. E não adianta nada. Porque se martirizar não vai fazer com que a gente melhore. Então, quando se fala em reforma íntima, tem um livro que, inclusive, eu me baseei bastante para essa apresentação, que é do Vanderlei Oliveira, psicografando Hermance Dufour, que se chama Reforma Íntima Sem Martírio, e que aborda justamente isso. A questão não é se martirizar, é se conhecer, entender suas questões e, a partir daí, procurar, caminhar. Tropeçou? Levanta de novo. Recomeço é a palavra de ordem. E para isso, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar se disciplinar, a gente vai precisar ter persistência e, principalmente, a gente vai precisar ter compaixão com a gente mesmo, para quando errar. Porque, mais uma vez, gente, se martirizar, se punir, isso vem muito daquela nossa cultura judaico-cristã, da culpa, da punição, e mesmo, muitas vezes, no próprio ambiente da doutrina espírita, a gente fala muito, não posso isso, não posso aquilo, não devo isso é errado. E muitas vezes a gente se esquece que a gente tem que eliminar o mal, mas a gente tem que construir o bem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que fazer isso, mas o que eu tenho que fazer? E aí, mais uma vez, voltando ao Evangelho, capítulo 17, tem lá a parte que fala do homem de bem. Eu diria que esse pedacinho aí é um código realmente do que a gente almeja. Tudo bem que quando a gente lê, a gente fica meio deprimido, né? Porque a gente percebe que está tão longe ainda, né? Mas é um caminho. Você começa a perceber que algumas coisas você já consegue fazer, outras você faz de vez em quando, outras mais ou menos, e que outras está bem longe. Mas é um caminho. É uma meta a ser atingida, que é a perfeição. No Livro dos Espíritos também tem a parte da perfeição moral, que também aborda bem. Então eu sugiro, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, que é onde tem essa passagem de Santo Agostinho, darem uma olhadinha e refletirem a respeito, porque diz muito dos nossos objetivos de melhoria. E lembrando uma coisa também, a doutrina fala da morte do pecado e não do pecador. Então a gente quer eliminar o pecado no sentido mais religioso da coisa. Nós vamos continuar aqui. A gente quer mudar comportamentos. E é para isso que a gente vai trabalhar, com disciplina, com persistência, procurando entender os nossos intuitos, o porquê que a gente faz o que faz, as nossas motivações nas nossas decisões, nas nossas escolhas, e seguir em frente. E aí temos aqui Jung falando, até onde podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Ele está falando aqui em acender uma luz, ele não está falando em esconder a escuridão. Vocês percebem a diferença? Não é fingir que a escuridão não existe, a escuridão está lá. Mas ele fala aqui da gente fazer as pazes com as nossas imperfeições. Não adianta ficar brigando com elas. Tem as imperfeições, tem as minhas imperfeições, eu estou trabalhando para me melhorar, mas eu tenho qualidades. Quais são essas qualidades? Então vamos usar as nossas qualidades e colocá-las a serviço da nossa melhoria, das nossas metas de crescimento, de aprendizado. As imperfeições têm que ser eliminadas, o mal tem que ser combatido, mas a gente tem que ser
ter muito cuidado para não ficar só nisso. Eu tenho que eliminar o mal, eu tenho que eliminar o mal. Isso vai acontecer inevitavelmente, isso faz parte, mas construir o bem é uma tarefa que a gente precisa abraçar, que é através disso que a gente vai crescer. É através disso que a gente vai fazer a nossa transformação pessoal. Então, acho que vale muito essa reflexão. E aqui, a reforma íntima deve ser considerada a melhoria de nós mesmos, e não a anulação de uma parte de nós considerada ruim. Uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo principal é a nossa felicidade. Gente, ninguém está aqui para se punir, não me perdoo. Não, a gente está aqui para errar, tropeçar, levantar e seguir em frente buscando o nosso melhor, a nossa felicidade. Ok? Vai até que horas? Tá. E aí, eu trago aqui agora, vamos dizer assim, que seriam alguns passos, né? Um pequeno roteiro para facilitar aí essa nossa transformação pessoal. São alguns itens. Começo aqui com a postura de aprendiz. Por que postura de aprendiz? A gente tem que estar aberto a aprender todos os dias, mesmo quem já acha que sabe muito. Basta a gente começar a ler as obras de André Luiz, o Pentateuco, o que for que a gente leia, cada vez que a gente lê um livro a mais, a gente percebe que menos sabe. Porque o conhecimento é infinito, é muita coisa. Então a gente estuda, a gente estuda, a gente estuda, mas a gente percebe que é pouco ainda, que a gente precisa de mais. Até porque a gente lê um livro num certo momento, tem um entendimento, a gente lê mais tarde, já tem um outro entendimento. Então a gente tem que ter essa postura de aprender, de reciclar. Não, peraí, acho que estou precisando reler aqui, rever algumas coisas. Porque, mais uma vez, quando a gente está aberto para o aprendizado, para o crescimento, a gente se compromete. Não, eu quero aprender, eu quero crescer. E a partir do momento que você se compromete, é uma postura de vida que muda. Que aí realmente você está disposto. Aquilo da vontade que eu falei lá atrás, não, eu quero. Então eu vou me comprometer com o meu aprendizado, com o meu crescimento. A observação de si mesmo, que a gente já falou, acho que bastante até aqui, né? O se questionar, o entender o intuito das suas ações, o porquê você faz o que você faz. E, sobretudo, se observar e se aceitar. A aceitação incondicional, mesmo diante das imperfeições. Porque, como a gente falou, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, a gente vai recomeçar, porém, a gente precisa se aceitar. Porque se a gente não aceitar, se a gente quiser fingir que aquilo não existe, a gente vai desistir pelo meio do caminho. Não dá mesmo, e pronto. Para a gente se aceitar, a gente precisa se perdoar, que é outro desafio. Errei de novo. Ao invés de se martirizar, puxa, fiz novamente. Mas amanhã vai ser outro dia, de repente amanhã eu vou conseguir, não vou fazer. Amanhã vai ser diferente. E isso quantas vezes forem necessário, porque a gente sabe que não vai ser só uma vez que a gente vai tropeçar e cair. E a gente precisa lembrar também o seguinte, que a gente chegou até aqui com os nossos acertos, mas com os nossos erros, porque são com eles que a gente aprende. Ou seja, não adianta só contar em acertar. A gente sabe que quando a gente erra, o aprendizado é enorme. E aí, se a gente for esperto o suficiente e aproveitar, a gente vai aprender com aquele erro e não errar mais. Porque, na verdade, os erros ensinam muito. Acho que todo mundo sabe disso. Agora, se errar, vamos nos perdoar e seguir em frente mais uma vez. E orar e vigiar. O orar e vigiar aí é uma máxima muito conhecida, né? São atos que vão, digamos assim, harmonizar o nosso interior, harmonizar o nosso pensamento. Quando a gente ora, a gente está trazendo um verdadeiro remédio para os nossos males da alma. A gente entra em conexão com o alto, a gente consegue se acalmar, a gente consegue ter ouvidos de ouvir o que vem do alto, porque a gente se acalma, a gente se conecta. E além do orar, que a gente tem que estar em estado de oração
grande parte do dia, né, ainda mais no mundo que a gente vive, a gente tem que procurar fazer leituras edificantes, que aí começa a vigilância. A gente tem que vigiar os nossos pensamentos. Como é que a gente vigia os nossos pensamentos? Percebeu que está entrando numa sintonia meio esquisita? Opa! Busca mudar o pensamento, busca fazer uma leitura legal, busca entrar numa outra sintonia, aquela coisa mesmo, vamos mudar esse pensamento? E às vezes buscando mesmo uma distração, porque a gente sabe que muitas vezes a gente fica ruminando uma coisa ruim, sai daquele contexto. Sai, vai dar uma volta, vai respirar, vai tomar um sol. São estratégias que a gente precisa aprender a utilizar, porque a gente sabe que tem dias que realmente as coisas não correm muito bem. E aí, se a gente entra numa de pensamento negativo, a espiral descendente, a gente vai se afundando. Sabe aquele dia que começa mal e vai acontecendo uma coisa ruim atrás da outra? Por que isso acontece? Porque a gente o dia já não começou bem. No que você fala isso, a tendência da coisa ir caminhando de uma maneira dia não, que a gente chama, né? Então, nesse momento, a gente tem que dar aquela paradinha, fazer uma oração. Deixa eu abrir aqui o Evangelho, ou um outro livrinho que eu tenho aqui à mão. Aquilo já dá uma harmonizada no pensamento. Para isso é que servem as leituras edificantes, para dar uma equilibrada. Aliás, uma coisa que eu sugiro, que eu acho bem interessante, faça uma leitura edificante de manhã, após o café da manhã. Pode ser um trecho rápido, ninguém está falando em fazer uma coisa muito prolongada. Faz uma leitura, você já sai para o trabalho num clima diferente, numa sintonia diferente. E uma outra maneira importantíssima de fazer essa vigilância é o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é fundamental para manter o nosso ambiente harmonizado. As pessoas se entendendo de uma maneira mais tranquila. Porque a gente sabe que dentro do nosso lar é que muitas vezes estão os nossos grandes desafios, né? Antigos desafetos. E aí a gente precisa realmente fazer de tudo para ter um ambiente harmonioso. E eu acho que não existe uma maneira mais adequada do que realmente estar fazendo o Evangelho no lar uma vez por semana, com a família reunida. É uma coisa rápida também, não é nada muito demorado, mas que faz uma limpeza no ambiente e que vai atraindo cada vez mais os mentores para a nossa ambiência doméstica. E o trabalho, né, gente? O que adianta tudo isso sem trabalho? E aí, lembrar que o nosso tempo é muito precioso e que a gente tem que usá-lo da maneira mais produtiva. A mente ociosa gera o quê? Pensamentos bons? Pensamentos agradáveis? Tem até um ditado que fala, né? Mente ociosa, oficina do diabo. Enfim, mas a verdade é que é um ditado, mas que é verdade. Vamos ocupar os nossos dias de uma maneira produtiva. A gente tem uma grande oportunidade aqui. Como a gente falou no início, não adianta só sentar e estudar. Vamos pôr mãos a obras? Tem tempo, vai fazer um trabalho social, vai fazer um trabalho voluntário. Você vai se sentir produtivo, você vai se sentir útil. E isso vai mudar a sua sintonia, isso vai fazer você se sentir completamente diferente do que ficar ali parado, sem fazer nada. Porque aí quando você pergunta, o que eu estou fazendo na minha vida? Nada. Então, quando se fala aqui em trabalho, se fala em trabalho de um modo geral. Não necessariamente o nosso trabalho do dia a dia, mas também o nosso trabalho que a gente faz para se dedicar ao outro. Tá? E tolerância, gente? Como é que a gente faz a transformação, o autoconhecimento, melhorar pontos que a gente precisa melhorar sem tolerância? É difícil, né? A gente já falou em compaixão para consigo mesmo, mas tolerância com os outros. Porque acontece uma coisa também. Quando a gente começa a se conscientizar e mudar, a gente quer que as pessoas que a gente gosta vão com a gente, né? Só que cada um tem o seu tempo. Aí é que tá. Então, às vezes, a gente acha que o outro tem que mudar também, mas isso é um processo individual e intransferível, gente. Não tem jeito. Não adianta querer forçar a barra para o outro. Não, mas eu estou aprendendo, eu estou vivenciando isso, ele também tem que vivenciar. Tudo ao seu tempo. Na hora certa, a pessoa vai ser tocada e vai conseguir fazer essa passagem, vamos dizer assim. Agora, cabe a nós entender, apoiar e dar o exemplo. Vamos dar um exemplo. A pessoa vai começar a ver. É o que a gente pode fazer. Agora, na marra, a coisa não vai. E praticar o auto-amor. Nesse processo todo, o auto-amor é algo que vai ser assim fundamental. Porque quando a gente pratica o auto-amor, a gente vai buscar se autoconhecer,
a gente vai procurar se aceitar, a gente vai se perdoar quando não gostar do que viu, e a partir daí a gente consegue se transformar. Então, tudo passa por essa tolerância, como eu falei ainda há pouco, também conosco mesmo, que tem a ver com esse auto-amor. Senão a gente se maltrata muito e entra no tal do martírio. E a caridade? Bem, a caridade, gente, é muito falada, né? Mas a caridade tem várias conotações. A caridade é o amor em ação. Quando a gente fala de caridade, a gente não fala única e exclusivamente da caridade física, da caridade material, que é muito necessária, a cesta básica, o apoio para as pessoas mais necessitadas, o leite para as crianças, com certeza. Mas a caridade também que a gente pode fazer nos pequenos gestos, que é a caridade moral. Mais uma vez, a caridade a gente pode começar a fazer dentro de casa, sendo tolerante com as pessoas que vivem com a gente, com pai, mãe, irmão, marido, filho, empregada, que às vezes nos irrita profundamente, às vezes está com problema. Como é que a gente pode fazer a caridade? Tem um pouquinho de paciência, ouve aquela pessoa. Às vezes é simplesmente emprestar o ouvido ou o ombro para alguém que está precisando. Você já está fazendo uma caridade. Às vezes a pessoa está precisando desesperadamente desabafar, sem julgamento. Só precisa de um ouvido. Só precisa de alguém que a ouça, dê um apoio, vai melhorar. Simples assim, gente. E muitas vezes a gente pensa que a caridade é uma coisa muito maior do que isso. A caridade é uma coisa muito maior, mas também pode ser uma coisa pequena, porque ela está presente nas pequenas coisas também, nesses pequenos gestos. E está presente também, obviamente, no trabalho voluntário, no trabalho social, no trabalho de doação para o outro, no trabalho de se entender com o outro, procurar pensar duas vezes. Não, hoje eu não vou dar essa resposta torta para aquela pessoa, não. Ela me irrita, mas hoje eu vou segurar. É um processo, gente. Fácil não é, mas é um caminho. Que se a gente tiver vontade de abraçar, vai dar um pouquinho de trabalho, mas o ganho é muito significativo. E eu trouxe aqui algumas perguntas que eu acho que ajudam muito se a gente se fizer. O que eu quero para mim? Tudo começa por aí, né? O que eu quero para mim? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero realizar? Isso, aquilo e aquilo outro. Tá. O que eu posso fazer para conseguir? Primeiro você descobre o que você quer. Depois, o que eu posso fazer para conseguir? Aí depois você tem que fazer uma escolha. Aí você se questiona. Será que esse é o melhor caminho? É esse processo, gente. A gente tem que parar, pensar, se questionar. Será que esse é o caminho? Será que eu estou indo no melhor caminho? Estou. Sinto que é por aí. Não. De repente não é. Acho que não é por aí. E o que é fundamental nesse processo? A gente traçar pequenas metas. O que é traçar pequenas metas? Se você fala muito mal da vida alheia, você pode traçar a meta de hoje, eu não vou falar mal de ninguém. Agora, se você fala assim, eu nunca mais vou falar mal de ninguém, o que vocês acham que é mais fácil de ser atingido? A primeira, né? E se você traçar uma meta muito arrojada, eu nunca mais falo mal de ninguém, você, entre aspas, é o fofoqueiro de plantão, eu nunca mais vou falar. Na próxima esquina você já está falando mal de alguém. Não adianta mesmo, não tem jeito, não funciona. Você se frustra, você chega à conclusão que não adianta, que eu não consigo mesmo. Pronto, primeiro passo para desistir. Agora, se você traçar uma meta pequenininha, não, hoje eu não vou falar mal do vizinho. Vai vir. Lá vem. Hoje eu não vou falar mal do vizinho. Gente, funciona. Fica ali na mente. Não vou falar. Não vou falar. Pode ser que no dia seguinte você até fale, mas naquele dia... E aí no dia seguinte você vai falar assim, engraçado, ontem eu consegui não falar mal do vizinho. Interessante, consegui, um dia. Será que eu não consigo de novo? Gente, eu estou dando um exemplo bobo, mas isso serve para tudo na vida da gente. Se a gente quer dar um passo, aquilo que eu falei lá atrás, enorme, não, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou xingar, eu nunca mais vou me estressar no trânsito. Gente, não é real. A gente não consegue mudar da noite para o dia. A gente consegue mudar aos poucos e com a repetição. Não é fazendo uma vez só também. E uma coisa fundamental, e se perguntando, eu estou melhorando? Em que eu estou melhorando? Legal.
Essa coisa de falar mal do vizinho, eu já estou melhorando. Acho que eu estou melhorando, eu falava mal de todo mundo, acho que eu diminuí bem. E assim, tá legal, estou conseguindo atingir meu objetivo. Conseguiu? Reconhece a vitória. Se parabeniza, pô, legal, tá vendo? Consegui. Dei mais um passo. É assim, consegue, reconhece, segue adiante. Agora eu vou tentar o quê? Agora eu vou tentar, com aquele meu colega de trabalho altamente irritante, quando ele vier me provocar, eu vou respirar 3 vezes e não vou responder. É essa a minha meta agora. Não é uma meta muito arrojada, né? Legal. Provavelmente vai conseguir. Conseguiu? Opa, consegui. Legal. Pô, parabéns, ó. Legal para mim. Hoje eu estou merecendo uma comemoração que eu consegui. Gente, nós somos movidos a gratificações. Então, a gente tem que reconhecer os nossos sucessos. Isso é muito importante. Porque reconhecer o fracasso é mole, né? Agora, vamos reconhecer também o que a gente está melhorando? Por isso que essa pergunta é fundamental. No que eu já estou melhorando? Eu tenho certeza que todo mundo aqui, se fizer essa pergunta, está melhorando em alguma coisa. Nós não estamos aqui à toa. Se a gente está estudando, se a gente está frequentando, se a gente está nesse caminho, com certeza em alguma coisa a gente já melhorou ou está melhorando. Então, se faça essa pergunta. Busque entender onde é que você está. E, mais uma vez, se perdoar quando não conseguir. Porque talvez você não consiga não falar mal do vizinho. Vamos dizer assim, você falava mal 10 vezes, falou mal 2. Mais ou menos, 80% ali da meta está cumprida, né? É assim, gente, já diminui um pouco o negócio. Tá? E recomeçar, gente. Mais uma vez, o recomeçar, tropeçou, começa de novo. A gente tem que ter em mente que todo dia vai ser um recomeço. Não tem como fugir muito disso, como escapar muito disso. E nesse caminho da transformação pessoal, tem uma outra coisa que é muito importante. A gente falou ainda há pouco que nós espíritas somos muito estudiosos, letrados, mas não vai ter melhor ação para influenciar as outras pessoas do que o nosso exemplo. Porque as palavras são bonitas, a gente vem, a gente fala bonita, legal. E na hora de fazer? O que vocês acham que sensibiliza mais as pessoas? As palavras ou ver uma pessoa tendo uma certa atitude? Então, a gente precisa realmente buscar servir de exemplo daquilo que a gente quer ver mudar. Porque as palavras são bonitas, mas as palavras ilustram somente. Mas o exemplo arrasta. Que a pessoa começa a perceber, nossa, aquela pessoa está diferente, ela mudou, né? Engraçado, ela não bate boca mais, né? O que será que aconteceu? Fez algum curso? O que será que foi? Está diferente, está mudando, né? Mas eu estou achando que ela está bem. Estou achando que ela está num bom caminho. O que ela está fazendo? É assim que a gente dá o exemplo, gente. O exemplo é por aí, a gente observar, notar a diferença e começar. Será que seria interessante se eu também fosse por esse caminho? Vale a reflexão. E o caminho é longo, gente. O caminho é longo, é pedregoso, não é simples, não é da noite para o dia, é gradativo. Construir esses novos valores não é uma coisa que não leve tempo e não dê trabalho, mas a gente já tem aquilo claro ali. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo, mas eu quero. Eu posso? Poder, eu posso. Mas é isso que eu quero para mim? Eu devo? Então, fica essa avaliação aí para a gente pensar sempre. Poder, a gente pode tudo. Mas a gente tem uma grande oportunidade nessa vida, que nós estamos entrando em contato com a doutrina espírita, pelo menos nós todos que estamos aqui, que estamos nesse caminho, a gente está tendo uma oportunidade, um privilégio de poder ser tocado pela doutrina e poder, com entendimento, buscar essa transformação. Então vamos aproveitar essa oportunidade aí ao máximo, justamente para não precisar começar do zero nas outras vidas. Porque muitas vezes a gente fala assim, na próxima eu resolvo isso. Isso nessa não tem jeito mesmo, ou porque não funciona mesmo. Deixa, depois eu resolvo. Gente, a hora é hoje. O momento é agora.
A gente não pode fazer mais nada pelo passado, a gente pode aprender pelo passado e a gente pode construir o futuro. Mas onde é que a gente construi o futuro? É aqui. É no agora, não tem outro lugar. Não tem outro caminho, gente. E aí, tem uma outra coisa que a gente tem que procurar fazer, ser grato. Porque muitas vezes a gente esquece de agradecer. Tem um pequeno ritual que eu até sugiro para todos vocês, se chama o Diário da Gratidão. O que é esse Diário da Gratidão? É uma coisa muito simples. Assim como a gente falou em todas as noites, fazer aquela análise, o que eu fiz de bom, o que eu fiz, com que intuito, eu magoei alguém, eu feri alguém, qual foi a minha intenção? E se o outro fizesse? Além disso, que é essa análise, essa tomada de consciência, tem uma coisa muito simples que a gente pode fazer todas as noites, assim, ao deitar, que é pensar, o que de bom me aconteceu hoje? Porque lembrar das coisas ruins é fácil, né? Então, muitas vezes o dia foi difícil, foi um dia complicado. Especialmente nesses dias, tomem um tempinho para pensar, tá? Quais foram 3 coisas boas que me aconteceram hoje? Gente, com certeza vocês vão perceber que tem um monte de coisa. Almocei com a minha filha, foi legal isso. E aquela minha amiga me ligou, um tempão que eu não falava com ela. Nossa, concluí aquele trabalho que eu estava pendurada há um tempão. Foi bom isso. Vocês vão ver que vocês entram em outra sintonia. Para dormir, para descansar, para sintonizar com coisa boa. São pequenos recursos que a gente tem aí para elevar o nosso padrão vibratório, especialmente aí na hora de dormir. Então, a gente pode muito bem fazer aquela nossa autoanálise e pode, em seguida, fazer o nosso Diário da Gratidão. Quais foram 3 coisas boas? Não é simples de fazer isso? Experimentem. Eu sugiro que vocês experimentem, que é uma coisa que eleva bastante o nosso estado mental. Vale a pena. E uma coisa importante também que é o seguinte, pedir sempre a ajuda de Jesus para nos ajudar nesse caminho. Lembra que a gente falou da prece lá atrás? Então, se a gente andar ali sempre, Jesus me ajuda, me dê forças aí para passar por essa situação, porque está difícil, que tem momentos a gente sabe que é muito difícil. Então, nesse processo de mudança, nesse processo de transformação, a gente tem que estar realmente juntinho ali, conectado, e usar toda a nossa persistência, toda a nossa disciplina e procurar se educar. Não é só controlar para não fazer mais isso. Não é só não fazer o mal, é procurar fazer o bem. E como é que a gente faz o bem? A gente faz o bem se educando, se disciplinando, porque a partir do momento que a gente consegue se educar, a gente consegue começar a caminhar aquele passo a passo gradativo para se melhorar. Então, vamos pedir a Jesus que nos ajude nesse processo de transformação, nesse processo de tomada de consciência, para começar a transformação pessoal, porque quando a gente consegue fazer isso, a gente começa a mudar o mundo. E o mundo está precisando muito de mudança, e todo mundo sabe disso. Começa na gente. Não posso fazer nada. Pode. Você pode começar. Você pode começar, você pode vibrar de uma maneira que a gente sabe que o que a gente faz aqui impacta em todo o universo. Então, se cada um fizer a sua parte, começar, se empenhar com disciplina, com persistência, recomeçando quando errar, a gente vai estar tendo um impacto no mundo e principalmente a gente vai estar influenciando outras pessoas. E é assim, gente, é assim que a gente vai mudar e vai conseguir fazer aí que esse mundo se torne um mundo de regeneração e não mais de provas e expiações. Gente, muito obrigada. Fiquem em paz.